Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu e a terra significam tudo. Deus fez o céu e a terra do nada. Antes dele fazer isso, só Deus existia. Criar significa fazer algo completamente novo. Este capítulo usa a palavra criar em apenas 3 versículos. No versículo 1, Deus criou o céu e a terra. No versículo 21, ele criou os primeiros animais. No versículo 27, ele criou as pessoas. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Deus fez a luz porque ela seria necessária mais tarde. Mais tarde, ele fez plantas. As plantas não podem crescer se não houver luz. Mais tarde, ele criou animais e homens. Eles não podem ver se não há luz. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. A história que está neste capítulo tem 6 partes. Este versículo é o final da primeira parte. Cada parte é chamada de dia. Algumas pessoas pensam que Deus fez tudo em 6 dias normais. Mas a palavra hebraica para dia, ocasionalmente significa uma era. Algumas pessoas pensam que Deus fez tudo em 6 longos períodos de tempo. E houve tarde e houve manhã. Algumas pessoas pensam que isso significa uma noite comum e uma manhã comum. Se isso for verdade, os 6 dias devem ser 6 dias normais. Mas talvez signifique, uma era terminou e uma nova era começou. E assim, os 6 dias podem significar 6 eras. E disse Deus: haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. O espaço é o céu ou a atmosfera. As águas acima do espaço podem ser o espaço sideral. É onde estão o sol e as estrelas. As águas sob o espaço são os mares. E disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca, e foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela, sobre a terra, e foi assim. A terra produziu grama, plantas e árvores. Mas Deus controlou tudo o que aconteceu. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos. Deus ainda não havia criado animais e pessoas. Mais tarde, quando ele os fizesse, eles precisariam de períodos para serem ativos e períodos para descansar. Então Deus fez o sol e a lua dividirem o tempo em dias, meses e anos. E sejam por luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para que exerça domínio no dia, e o luminar menor para que exerça domínio na noite, fez também as estrelas. E as pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E para exercer domínio no dia e na noite, e para separar a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e toda coisa viva que anda arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus criou os animais. Os animais eram um novo tipo de ser vivo. Eles eram bem diferentes das plantas.
Os animais têm mentes. As mentes eram um novo tipo de coisa. Alguns dos animais viviam no mar. Alguns animais de grande porte viviam no mar. Alguns dos animais que Deus criou eram pássaros. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes e animais da terra segundo sua espécie, e foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais, e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. As pessoas são imagens de Deus. Isso não significa que o corpo do homem seja como Deus. O corpo do homem é como um animal. Mas o espírito do homem é como Deus. E assim o homem pode conhecer a Deus. Deus disse: façamos pessoas. Ele não disse: eu farei pessoas. Talvez ele tenha dito: nós, porque ele é 3 pessoas. Ele é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E ele também é um Deus. Mas é mais provável que esta não seja a razão. A palavra hebraica que significa Deus é como uma palavra plural. Talvez seja por isso que Deus se autodenominou nós. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou as pessoas. Criar significa fazer algo completamente novo. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus, e todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse às pessoas para governarem a terra e o mar e os pássaros e os animais. Portanto, somos responsáveis por toda a terra. Devemos cuidar e devemos preservar. Isso faz parte do nosso dever para com Deus. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, vos será para comer. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo o que se move sobre a terra, em que há vida, toda erva verde lhe será para comer, e foi assim. Deus deu plantas às pessoas como alimento. Mais tarde, Deus também deu animais às pessoas como alimento. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom em grande maneira. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Tudo foi realmente muito bom. O próprio Deus disse isso. Mas depois desse tempo, coisas más vieram ao mundo. O diabo, que é chamado de Satanás, persuadiu homens e mulheres a fazerem coisas erradas.